Boa noite a todos. Muito bom a gente estar aqui, no nosso exercício, no nosso entendimento. E quando o José Melo estava falando, muito inspirado certamente, sobre a gente abrir o nosso coração para o que está acontecendo hoje, é interessante a gente entender o que está acontecendo hoje, o que acontece no momento da palestra. Eu, por exemplo, já fui parabenizado por palestra por coisa que eu não falei. E eu não entendi por que tinha acontecido aquilo. Depois eu entendi, lendo uma mensagem, o que acontece numa palestra. Existe, vocês todos foram trazidos para cá por estímulo de amigos espirituais, de espíritos protetores e espíritos familiares. E cada acompanhante desse, de vocês, instrui o palestrista espiritual. E esse palestrista tenta passar para o porta-voz material o que precisa ser falado. Mas ele não consegue tudo, coitado. É luz passando em cima de vidro sujo, vai dar uma defasagem, vai dar uma dificuldade. Mas aí os acompanhantes espirituais de cada um fazem uma tradução, estimulam uma associação de ideias, porque a palestra que é falada aqui, ela acaba sendo individualizada no coração e na mente de cada um. E é muito interessante esse mecanismo, a ponto de eu não falar alguma coisa que precisava ser falado e vocês ouvirem o que precisava ser ouvido, porque a recepção também é uma recepção espiritual de acordo com a sintonia de cada um, de acordo com a capacidade de ouvir de cada um, porque Jesus já falou que nós temos olhos, mas não vemos, temos ouvidos, mas não ouvimos. Então isso é um processo de falar o que eu consigo captar e vocês ouvirem o que conseguem ouvir também. É muito interessante isso. Hoje, o que foi captado nos corações é um dilema da felicidade perante a religião. Na verdade, a religião dá duas mensagens aparentemente contraditórias a respeito de felicidade. Uma é que a felicidade não é desse mundo. Ou seja, é impossível ser feliz na Terra. E aparentemente os fatos confirmam isso, né? A gente só ouve desgraça, é o tempo todo coisa ruim. A outra informação que todas as religiões passam para a gente é que tudo, absolutamente tudo que cada um de nós precisa é oferecido todos os dias nas nossas vidas. Parecem informações contraditórias, fala a verdade. Porque quem tem tudo, absolutamente tudo que precisa, devia ser feliz. Mas a felicidade não é desse mundo. Como entender isso? Parece uma contradição. Como resolver uma situação dessa? Como enfrentar a vida com essa sensação de infelicidade que nós temos? Está saindo só? Está sendo greve. Como resolver essa sensação de infelicidade, de injustiça, de inadequação, de escuridão? Como a gente resolve isso no nosso coração? Quando a gente acredita que realmente a felicidade não é desse mundo, que nós estamos destinados à infelicidade, tem tanta gente que fala, eu nasci para sofrer. Quem espera só ver coisa ruim, vê o quê?
Uma pessoa que sair na rua com um óculos bem escuro, se o dia estiver azul e o sol estiver brilhando, ele vai prever chuva. É ou não é? A pessoa chega para o colega e fala assim: nossa, está escuro, né? Acho que vai chover. Amigo, são os seus óculos. Isso é muito sério, porque a escuridão está penetrando. A escuridão penetra nos nossos óculos espirituais, na nossa forma de ver o mundo. É mais ou menos, vamos imaginar que uma pessoa esteja com muita fome e ela imagina, para saciar essa fome, um banquete. Entradas, prato principal, sobremesas, tudo magnificamente servido, copos de cristal, banquete. E ele está andando na rua, cai o fruto, passa os frutos caem na frente dele, as coisas acontecem, mas ele não vê. Por quê? Ele está imaginando, para saciar a fome, um banquete. Mais ou menos como aquela adolescente que se fixa no Brad Pitt. Os caras passam perto, dão uma olhada, dão uma encarada, até se interessam, mas gente, ela não enxerga ninguém. É uma tristeza. A gente consegue entender essa relação entre a abundância de Deus e a falta para nós? Nós estamos esperando uma felicidade. Qual é a felicidade que a gente quer? Mega Sena é o mínimo, fala a verdade, não é? Tem uns que pensam em Neymar ou Anitta. Cá entre nós, se felicidade for isso, nós estamos destinados a... Eu vou falar estatisticamente, porque é impossível que todo mundo aqui ganhe na Mega Sena. Vai ter bolão do semente? Não vai ter. E também não vai ter Brad Pitt ou Neymar ou Anitta para todo mundo. Não dá. É um só. Casamento coletivo, tudo bem, mas não com o mesmo cara, né? A vida vai nos servindo para todas as nossas fomes. E a gente continua passando fome. Nós só podemos ser infelizes. Isso é comum, por exemplo, em pessoas buscando emprego. Tem pessoas que estão buscando emprego há muito tempo, mas a pessoa faz tanta exigência para falar do emprego que ela quer. Meu amigo, a pessoa para aceitar um emprego, ela tem 1000 condições. Aí o que acontece? Desemprego. Não sei se ainda existe isso, acho que não. Mas no meu tempo a meninada, principalmente as meninas, tinham um caderno chamado questionário. Que ali tinha como o marido ia ser, que profissão ele ia ter, os olhos, a cor do cabelo, se ia ser assim, se ia ser assado. Pois é, deu isso. Vocês conseguiram, foi isso, não tem coisa melhor. Conforme-se. A nossa cabeça, como aqueles óculos, ela vai filtrando o que vai me fazer feliz. Nós temos uma ideia do que vai nos fazer feliz. Nós queremos um banquete. Esse texto e os frutos têm vindo à nossa volta. E a gente despreza todos. E aí, ao mesmo tempo, aquelas duas colocações que pareciam contraditórias, que pareciam paradoxais, quais colocações? Vamos lembrar. Nós estamos destinados à infelicidade, a felicidade não é desse mundo, por um lado, e por outro, Deus, a vida nos dá tudo, absolutamente tudo o que a gente mais necessita.
as duas afirmações, elas se revelam verdadeiras. Verdadeiras. A gente recebe tudo que a gente precisa e a gente despreza tudo e fica infeliz. É muito interessante a gente perceber isso que está acontecendo. Por exemplo, uma criança sai na rua com a mãe para vacinação. E a mãe, muito afeta a verdade, vamos supor uma mãe que quer falar o que vai acontecer nos mínimos detalhes. Filhinho, hoje você vai sair, nós vamos até um lugar que vai espetar uma agulha em você, tá bom? A criança já olha assim. Como assim? Uns 1,5 cm, vai enfiar no seu braço, tá bom? Tá bom. Mas por quê? É que o moço precisa injetar a doencinha no corpo da criança. Mas eu não vou. Você vai? Não tem condição. É que nem eu hoje falar para vocês assim: hoje você vai levar uma facada na barriga. Você quer levar uma facada na barriga? Claro que não. Mas tem um monte de gente que está fazendo fila, às vezes fila de 6 meses, 1 ano e meio, para levar uma facada na barriga. E quem não consegue fica desesperado. O que é isso? Fila de cirurgia no SUS. Por que uma pessoa que está na fila da cirurgia, que tem um câncer no estômago, e que está 1 ano e meio, 1 ano esperando uma cirurgia, fica todo feliz? Opa, hoje vou levar uma facada na barriga. Por quê? Se todos nós ficaríamos infelizes por levar uma facada na barriga. Por que uma criança que vai tomar uma vacina, se for explicado tudo o que acontece, fala, eu não? E um adulto que entendeu o que acontece, vai tomar a vacina. Por quê? Qual a diferença que tem entre a felicidade e a infelicidade? Entender a finalidade. Quando a criança consegue, quando o ser consegue entender a finalidade da vacina, ele toma a vacina, mesmo sabendo que é agulhada e mesmo sabendo que é doença. Acho que a maioria de vocês sabe que a vacina, né, injeta um pouquinho de doença no nosso corpo, são criados anticorpos, e quando vem a doençona mais pesada, o teu corpo está mais precavido, prevenido, ele já tem os anticorpos necessários para que aquela doença ou não se manifeste ou se manifeste atenuada. Mas explicar tudo isso para a criança não dá. Ela não entende a finalidade. A facada da cirurgia a gente quer porque a gente entende a finalidade. A gente já percebeu que com câncer no estômago, conforme o caso, se você não fizer a cirurgia e entender a finalidade, você fala, quero tomar uma facada na barriga, a coisa que eu mais quero no mundo. Ainda bem que chegou a minha vez, me pegou vivo ainda. Isso é finalidade. Quando você percebe a finalidade da vida, das dores, das dificuldades, você passa a ser feliz com coisas que todo mundo acharia infelizes. Então a diferença, você passa aqui hoje, está no semente, você toma um passe, semana que vem você vai ter muitas dificuldades. Tem gente que fala assim, eu vou uma religião boa, se eu for, vai afastar todos os problemas da minha vida. Não. Semana que vem você vai ter dificuldade pra caramba. Muita. Ah, você tem bola de cristal? Não tenho, mas eu já sei. Vai acontecer para todo mundo aqui. Mas a diferença entre as dificuldades te fazerem infeliz e te fazerem feliz está na atitude que você enxergar cada situação.
A felicidade da gente não está em ganhar na Mega Sena, ou casar com fulano, ou com cicrana, ou acontecer tal coisa. A oração de Jesus não é: seja feita a minha vontade assim na terra. Não é assim. Não é. Mas a gente acha que tudo que é contra o que a gente quer, a gente chama de adversidade. Adversidade é tudo aquilo que nos é adverso, que é contra a gente. A adversidade existe? Existe para quem é egoísta, para quem julga o mundo a partir dos seus próprios desejos e interesses. Isso é o quê? É a criança do reinado infantil. Ela que precisa ver o que ela quer, na hora que ela quer. Se não tem, mas eu quero. Agora, quando você entende que não é você que rege a vida, mas que a vida é regida por uma lógica muito mais profunda do que você consegue entender, aí os fatos vêm e você fala o quê? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Parecido com isso, ou no fundo exatamente igual, foi o caso daquela adolescente que ficou grávida uma semana antes do casamento. Vocês conhecem muitos casos assim? Mas esse era especial. Ela não tinha se relacionado com o marido. É problema? Uma adolescente ficar grávida poucos dias antes do casamento sem ter se relacionado com o marido? É problema isso? E aí veio o cara, um cara especial, e falou para ela: você está grávida. E ela: eu? Como assim? Você está grávida. Você está grávida e o seu bebê vai iluminar a terra. Mas como pode ser se eu não me relacionei com ninguém? Com ninguém. Você está grávida e o seu bebê vai iluminar a terra. E ela falou assim, imagina o que passa na cabeça de uma menina nesse momento, certo? Uma adolescentezinha, numa sociedade machista, tradicional, que destina as mulheres que tiverem filhos fora do casamento a expulsão das famílias, a expulsão das comunidades, a expulsão da sociedade, a destinação à prostituição. O que você acha que passa na cabeça dessa menina quando alguém fala: você está grávida fora do casamento? Que marido vai entender isso? Marido, eu queria falar, noivo, eu queria falar uma coisa para você. Assim, nós vamos casar semana que vem, mas aconteceu uma coisinha. Eu estou grávida. O que tu acha? Homens, como vocês receberiam essa notícia? Ela ouviu aquilo e teve recursos dentro de si mesma para falar: faça-se na escrava a vontade do patrão, do Senhor. Precisa de atitude para fazer isso, não precisa? E mais tarde, inicialmente o marido, quando soube que ela estava grávida, falou: bom, o marido dela é tão bom que ele tomou a seguinte decisão: não vou repudiá-la em público. Se eu fizer isso, a vida dela está desgraçada. Eu vou simplesmente me afastar e sair de fininho. Mesmo assim, a situação da menina, barriga não tem jeito, todo mundo ia saber, a vida dela estava ruim, mas pelo menos não ia denunciá-la em público. E o mesmo mensageiro que foi avisar a essa adolescente, cujo nome é Maria, também foi falar com o tal de José e falou: cuidado, tudo que ela falou, está grávida, que não teve relação com ninguém e que o filho dela vai ser a luz da terra, é verdade.
E ele falou: ok, vamos casar. Vocês entenderam o que é finalidade? O que é desgraça? O que é o terror na vida da gente, que a gente, se tiver atitude, transforma em graça, em luz, em remédio? Faça-se na escrava a vontade do Senhor, ou que seja feita a vontade de Deus. Diante de uma dificuldade qualquer, a gente pode ter várias atitudes. A atitude típica do ser da terra é a rebeldia e a pena de si mesmo. Por quê? Explicando em rápidas palavras, a humanidade da Terra foi formada por repetentes de outros orbes, de outros mundos. O que são os repetentes? São seres que tiveram um razoável avanço intelectual, mas que tiveram um reduzido avanço moral. Isso você vai descobrir em livros fantásticos como esse Lados de Capela e A Caminho da Luz. Acredito que tem na biblioteca, certo? Podem correr lá, paga a taxa de 15 anos. Desculpe. Paga a taxa de R$15 e leia esses livros para você entender como funciona a escola de Deus, na qual a Terra é uma classe e que as classes, como as classes das escolas da Terra, elas vão passando por anos: primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Agora é tudo ano. Chamar de série já é testado de velhice. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Era ano antigamente, passou a ser série, agora voltou a um ano, mas está tudo bem. E o início do ano, uma classe é formada por todos aqueles que foram promovidos no ano passado, mais aqueles que foram retidos no ano passado, no outro ano. É ou não é? Primeira série vai para a segunda, todo mundo que passou na primeira, mas vai compor a turma também todo mundo que ficou retido na segunda série, e forma as duas turmas, não é assim? A Terra foi a mesma coisa. A Terra foi a mesma coisa. E grande parte de nós fomos retidos em outros mundos. Não acompanhamos o pessoal e ficamos com uma saudade. A mitologia dos mundos fala do paraíso perdido, como na Bíblia. Adão e Eva, o paraíso perdido. Por que o paraíso perdido? Porque eu já tive num mundo muito melhor e vim para a Terra. E vim para a Terra por quê? Porque eu tinha muito equipamento intelectual, muita quantidade, muita capacidade intelectual, mas moralmente eu era complicado. Eu era capaz de fazer pirâmides sem caminhões, sem guindastes, sem asfalto, sem nada disso. Eles, quando vieram para cá, fizeram maravilhas que até hoje o homem não seria capaz de fazer. Por quê? Porque eles sabiam muito, mas moralmente estavam muito ruim. Qualquer semelhança nos dias de hoje, vocês encontram gente que é muito inteligente, mas que moralmente é ruim? Vamos lá, faça uma pesquisa. Vou dar uma dica. Política. Religião. A política, tem país na América Latina que os governantes desviam dinheiro público. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem país na América Latina que os líderes espirituais usam o espaço religioso para arrancar dinheiro da rapaziada. E pior do que isso, para satisfazer suas taras sexuais. Muita gente tem muita inteligência e usa mal a inteligência que tem. Isso está em curso exatamente agora. E por que está tão evidente isso agora? Porque, agora que eu digo, há alguns anos, no nazismo você tinha grandes mentes, grandes mesmo, e que usaram, obviamente, do mal. Então, está aparecendo muito nesse momento porque nós estamos repetindo, nós estamos num final de ciclo.
E as mentes que definitivamente não puderem aproveitar a sua capacidade intelectual para despertar, para colocar a serviço de alguma coisa boa, correta, justa, vai acontecer o que com eles? Vamos ver se vocês estão entendendo a metáfora da escola. O que vai acontecer com aquele que tem capacidade intelectual, mas que moralmente não conseguir acompanhar? Vão sair da Terra. A transição planetária vai ser simples. Vão sair da Terra todos aqueles que, apesar da sua capacidade intelectual, não conseguirem dar sentido bom, não conseguirem fazer o bem com isso. Isso tem a ver com a gente? Você tem capacidades? Você tem talentos? Você tem dons? Por exemplo, cozinhar. Esse dom pode ser aproveitado no sementinha? Sementinha tem gente que pode. Manutenção de computadores, tem gente que sabe fazer? Tem. Isso pode ser aproveitado no sementinha? Lavar banheiro. Bom, vamos lá. Lavar banheiro, varrer salão, servir, atender as pessoas, ouvir. Tem gente que sabe ouvir aqui? Não seja tão rápido. Esse dom é raro. O dom de ouvir também pode ser usado muito bem. E é um dom especial. Poucas pessoas têm um dom de ouvir. E você, eu não sei qual, mas você tem um dom. E na parábola dos talentos, teve um servo que enterrou os talentos por medo. Quem enterra os talentos por medo é chamado de quê? Sabe do que Jesus chamou? Quem enterra os talentos? Servo mau e inútil. Eu me sinto livre para falar isso, apesar das palavras serem duras, porque foi Jesus que falou. Se ele falou, a gente tem liberdade para falar. Quem enterra os talentos é servo mau e inútil. Os que foram considerados bons foram aqueles que negociaram com os seus talentos. O que é negociar na parábola? Negociar, a gente pode pegar a palavra e falar negar o ócio. Negócio. Negar o ócio. Se você tem talentos, o que você deve fazer com os talentos que você tem? Você é um trabalhador rural, te dão uma enxada, te colocam na frente de um matagal e você apoia-se na enxada e fica o dia todo perguntando: o que será que a vida quer fazer de mim? Por que será que meu patrão me colocou aqui? Chega o final do dia, você não sabe ainda o que fez. Tá legal assim? Se a vida te deu uma situação, se a vida te deu frutos, o que a vida está te proporcionando na tua família, no teu trabalho, no teu dia a dia, é o melhor para você. Você precisa, a arte da vida é colocar os seus talentos à disposição, é negar o ócio, é pegar o que você sabe fazer e fazer. Porque o que você sabe fazer faz bem para você e faz bem para os outros. Dá para ter alguma dúvida a respeito disso, gente? Da urgência disso? E que a gente fica... E que a felicidade mais legítima que existe numa pessoa é quando você ouve alguém, por exemplo, e percebe que conseguiu acolher aquela pessoa e a pessoa se sente bem. Eu já fui no serviço samaritano, a gente era proibido de dar conselho. Não sei se vocês sabem, não vou poder explicar agora, mas no serviço samaritano você não dá conselho, você não interpreta, você não interfere na vida da pessoa. Você ouve, acolhe e põe gás, dá fé na pessoa que ela vai encontrar a solução. Chega no final de 15 minutos de atendimento, a pessoa fala: obrigado pelos conselhos que você me deu. Você não deu conselho nenhum, você acolheu, você deu luz para ela. Nós temos capacidade de negar o ócio, de não enterrar os talentos e de colocar a nossa capacidade à disposição. E eu vou falar para vocês que não há felicidade maior do que você perceber que está contribuindo para alguém. Depois de tudo isso, eu só posso falar para vocês: sejam felizes. Obrigado, gente.